Começa agora na Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Boa noite, queridas famílias. Estamos no ar com mais um programa Ser Igreja Hoje, Família em Destaque. Eu me chamo Carlos. Boa noite, povo de Deus, Gabriel. Patrícia, bem-vindos. Mais um programa, meus queridos. Deus nos abençoe. E hoje, como de costume, nós vamos dar continuidade, né? Sobre a exortação apostólica, Amoris Laetitia. Pode falar, Carlos. Então nós estamos estudando o quinto capítulo, né? Finalizando. Isso, o capítulo estava escutando quarta-feira passada lá, muito importante, né? Para nós, nosso serviço pastoral, né? Para os movimentos, né? Exato. E mais uma vez, né? O diácono Juarez vai estar conosco, né? Exatamente. E Juarez, eu acho que já está ao vivo conosco. Juarez, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos, Gabriel, Patrícia e todos os rádio ouvintes. Boa noite, meu querido. Boa noite, é um prazer ouvi-lo novamente, estarmos juntos aqui. Que bom. E congelando, Juarez, aqui na região nossa, olha, 6 graus hoje teve, está falando em 5, 4, mas eu acho que a gente a sensação acho que é negativa, viu? É, exato, aqui também tá bem frio. Curitiba não faz frio não, Juarez. Não, aí não. Não, aqui não tem dessas coisas. Não. Só aqui em Londrina. Mas tá bom, mas o Espírito Santo do Senhor, ele vem nos aquecer nessa noite, aquecer a todas as famílias que estão nos ouvindo, né? Que o Espírito Santo possa, né, realmente ser o fogo abrasador. Sim. De todos os casais, de todos os sacerdotes, né, dos nossos futuros sacerdotes, que esse documento possa realmente inundar os corações e aquecer. É isso que a gente espera, né? Faz tempo, verdade. Então vamos lá, meu amigo. Então vamos iniciar, né, a nossa catequese. Isso, nós estamos no capítulo 6º ainda. Isso, nós falamos o quinto, desculpa, a gente desculpa, viu, pessoal, a gente falou o quinto, mas estamos no 6º. No 6º, isso. E dentro do tema, guiar os noivos no caminho de preparação ao matrimônio, que é uma parte bastante importante, por isso que a gente está se detendo um pouquinho mais, porque é importante. Aliás, todo documento tem a sua importância, sim, né? Mas nesse caso aqui, então, nós vamos continuar com o parágrafo 208. Tá joia. Se alguém está acompanhando. No 208, o Papa continua com as suas recomendações, quando ele diz que, além disso, convém encontrar os modos através das famílias missionárias, das próprias famílias dos noivos e de vários recursos pastorais para oferecer uma preparação remota que faça amadurecer o amor deles, com um acompanhamento rico de proximidade e de testemunho. Sempre essa palavra aqui, eu acho que a gente tem que ficar bem amigo dela, né? Acompanhamento. Sim. Já lá na realização dos sínodos sempre foi tocado essa palavra, acompanhamento, que a gente de fato, como agente de pastoral, como cristão, enfim, como comunidade cristã, consiga fazer esse acompanhamento, que é uma coisa estritamente e muito importante para esses casais que estão se preparando, que já estão dentro de uma vida matrimonial e assim por diante. Habitualmente são muito úteis os grupos de noivos e a oferta de palestras opcionais sobre uma variedade de temas que realmente interessam aos jovens. Entretanto, são indispensáveis alguns momentos personalizados, dado que o objetivo principal é ajudar cada um a aprender a amar esta pessoa concreta com quem pretende partilhar a vida inteira. O Papa fala aqui em momentos personalizados, lembrando que nós já temos trabalhado, né, com os encontros personalizados também, que realmente traz um resultado bastante positivo. Isso. Tudo aquilo que se faz, a empatia, a simpatia, a amizade, a abertura de coração
tanto de quem está ajudando os noivos com aqueles que estão se preparando, é muito interessante realmente, e o resultado não deixa a desejar mesmo, é muito bom. Aprender a amar alguém não é algo que se improvisa, nem pode ser o objetivo de um curso breve antes da celebração do matrimônio. Essas coisas a gente também tem falado, né? Acho que é meio geral no Brasil todo. Tem se procurado resgatar essa questão da preparação um pouco mais séria para o matrimônio. Quando se fala quanto tempo um padre demora, né, para se preparar, Dom Orlando parece que andou comentando isso já, né? Fico lá, quantas vezes meu filho, eu, aquele jeito dele, né, bacana de falar. E a gente também se preparou muito tempo, enfim, um profissional qualquer também tem muito tempo de preparação. Isso. Quando a gente vai para essa questão da preparação para o casamento, normalmente qualquer coisa a mais que se peça, às vezes já tem alguma reação meio estranha, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito essa noção da necessidade e da visão cristã de um bom preparo para o casamento, né? Aqueles que entendem, não, é mais fácil, até gostam, que bom que dá para a gente se aprofundar e se preparar bem. Na realidade, cada pessoa prepara-se para o matrimônio desde o seu nascimento. Tudo que a família lhe deu deveria permitir-lhe aprender da própria história e torná-la capaz de um compromisso pleno e definitivo. Provavelmente os que chegam melhor preparados ao casamento são aqueles que aprenderam dos seus pais, seus próprios pais, o que é um matrimônio cristão, onde se escolheram um ao outro sem condições e continuam a renovar esta decisão. Nesse sentido, todas as atividades pastorais que tendem a ajudar os cônjuges a crescer no amor e a viver o evangelho na família são uma ajuda inestimável a fim de que os seus filhos se preparem para a sua futura vida matrimonial. Também não devemos esquecer os valiosos recursos da pastoral popular. Só para dar um exemplo simples, o Papa lembra, né, o dia de São Valentim, que em alguns países é melhor aproveitado pelos comerciantes do que pela criatividade dos pastores. Aí tem gente que diz assim, mas quem que é, afinal de contas, o tal, a história do dia de São Valentim? Também conhecido como dia dos namorados, ou Valentine's Day. O dia de São Valentim é comemorado anualmente em 14 de fevereiro em todo o mundo. Claro que no Brasil aqui a gente comemora no dia 12 de junho, né? E esta é uma data especial celebrada principalmente por casais de várias partes do planeta, onde se comemora o amor, a união das pessoas que se amam. O que é que o Papa Francisco quis dizer com isso? Nós todos conhecemos como são comemoradas muitas datas desse tipo aqui no Brasil. A coisa mais forte é a comercialização, deixando-se de lado o próprio significado do próprio dia que está sendo comemorado, né? É aquele consumismo maluco, às vezes, e é isso que ele quis dizer, tem gente lá, os comerciantes aproveitam melhor esse dia do que nós deveríamos aproveitar para fazer algum destaque, tomar alguma decisão, alguma formação, enfim, dar visibilidade para esse tipo de coisa. Mas a gente visualiza mesmo até nas paróquias, né? Fazem o jantar do Dia dos Namorados, né? Tem esse convite e é só, né? O jantar é válido, mas assim, uma formação, um encontro, uma palestra, né? Uma visibilidade maior, Isso, olha, pegando mesmo a turminha assim de catequese, os crismandos que já tem namorados, né? Já tem a fase de adolescência, os grupos de jovens, adolescentes, trabalhar forte nessa época de junho, né? Exato. É bem isso. No parágrafo 209, daí a preparação dos que já formalizaram o noivado, quando a comunidade paroquial consegue acompanhá-los com um bom período de antecipação, deve dar-lhes também a possibilidade de individuar incompatibilidades e riscos. Assim é possível chegarem a dar-se conta de que não é razoável apostar naquela relação para não se expor a um previsível fracasso que terá consequências muito dolorosas. O problema é que o deslumbramento inicial leva a procurar esconder ou relativizar muitas coisas, e aí evitam-se as divergências, limitando-se assim a adiar as dificuldades para depois. Ou seja, muita gente, como eu digo, casa no embalo, no impulso, não pensa, não aprofunda essa formação, né?
Os noivos deveriam ser incentivados e ajudados a poderem expressar o que cada um espera de um eventual matrimônio, a sua maneira de entender o que é o amor e o compromisso, aquilo que se deseja do outro, o tipo de vida em comum que se quer projetar. Esses diálogos podem ajudar a ver que, na realidade, os pontos de contato são escassos e que a mera atração mútua não será suficiente para sustentar a união. Não há nada de mais volúvel, precário e imprevisível que o desejo, e nunca se deve encorajar uma decisão de contrair matrimônio se não se aprofundaram outras motivações que confiram a este pacto reais possibilidades de estabilidade. É aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Sim. E nesses casos depois pode nem ser possível mais remediar de forma alguma, né? E cria-se uma situação de fracasso, de fragilidade maior que fica complicado tanto para pais, filhos, parentes, enfim, uma série de gente envolvida, né? Por essa falta de aprofundamento. Número 210. No caso de se reconhecer com clareza os pontos fracos do outro, é preciso que exista uma efetiva confiança na possibilidade de ajudá-lo a desenvolver o melhor de sua personalidade para contrabalançar o peso das suas fragilidades com um decidido interesse em promovê-lo como ser humano. Isso implica aceitar com vontade firme a possibilidade de enfrentar algumas renúncias, momentos difíceis e situações de conflito, e a sólida decisão de preparar-se para isso. Só que tem gente que parece que não quer fazer isso, né? Parece que pula esse pedaço. Depois pode sofrer também por não ter feito o que era necessário. Deve ser possível detectar os sinais de perigo que poderá apresentar a relação para se encontrar, antes do matrimônio, os meios que permitam enfrentá-los com bom êxito. Infelizmente, muitos chegam às núpcias sem se conhecer. Limitaram-se a divertir-se juntos, a fazer experiências juntos, mas não enfrentaram o desafio de se manifestar a si mesmos e a apreender quem é realmente o outro. Número 211. Tanto a preparação próxima como o acompanhamento mais prolongado devem procurar que os noivos não considerem o matrimônio como o fim do caminho, mas o assumam como uma vocação que os lança para diante, com a decisão firme e realista de atravessarem juntos todas as provações e momentos difíceis. Tanto a pastoral pré-matrimonial como a matrimonial devem ser, antes de mais nada, uma pastoral do vínculo, no qual se ofereçam elementos que ajudem quer a amadurecer o amor, quer a superar os momentos duros. Essas contribuições não são apenas convicções doutrinais, nem se podem reduzir aos preciosos recursos espirituais que a Igreja sempre oferece, mas devem ser também percursos práticos, conselhos bem encarnados, estratégias tomadas da experiência e orientações psicológicas. Tudo isso cria uma pedagogia do amor, que não pode ignorar a sensibilidade atual dos jovens para conseguir mobilizá-los interiormente. Ao mesmo tempo, na preparação dos noivos, deve ser possível indicar-lhes lugares e pessoas, consultórios ou famílias prontas a ajudar, aonde poderão dirigir-se em busca de ajuda se surgirem dificuldades. Mas nunca se deve esquecer de lhes propor a reconciliação sacramental que permite colocar os pecados e os erros da vida passada e da própria relação sob um influxo do perdão misericordioso de Deus e da sua força sanadora. Aí o Papa fala da questão da preparação da celebração do matrimônio. Ele critica os casamentos elaborados e caros e pede aos casais para se focar na importância espiritual e teológica da cerimônia. Ainda tem um tempinho antes do intervalo, então dá pra gente andar um pouquinho mais. Um minutinho. Isso. A preparação próxima do matrimônio tende a concentrar-se nos convites, na roupa, na festa, com seus inumeráveis detalhes que consomem tanto os recursos econômicos como as energias e a alegria. Os noivos chegam desfalecidos e exaustos ao casamento. Isso aqui é fato, hein? Ao invés de dedicarem o melhor das suas forças a preparar-se como casal para o grande passo que juntos vão dar. Essa mesma mentalidade subjaz também à decisão de algumas uniões de fato que nunca mais chegam ao matrimônio, porque pensam nas elevadas despesas da festa, em vez de darem prioridade ao amor mútuo e à sua formalização diante dos outros.
Queridos noivos, tende a coragem de ser diferentes, não vos deixeis devorar pela sociedade do consumo e da aparência. O que importa é o amor que vos une, fortalecido e santificado pela graça. Vós sois capazes de optar por uma festa austera e simples para colocar o amor acima de tudo. Os agentes pastorais e toda a comunidade podem ajudar para que esta prioridade se torne a norma e não a exceção. Decisão de algumas uniões de fato que nunca mais chegam ao matrimônio porque pensam nas elevadas despesas. É verdade. Essa é uma questão que precisa ser aprofundada, pois essa postura está arraigada em muita gente, em muitos casais. Eu agora tenho um parágrafo que eu vou começar que talvez não dê tempo antes do intervalo comercial. Então a gente vai entrar em um intervalo bem rapidinho, nós retornamos, né, com o Juarez, com um documento. Até breve, meus queridos. Até. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Boa noite, meus queridos. Estamos de volta com o nosso programa, conversando com o Juarez sobre o documento Amores Letícia. Uma boa reflexão a respeito, né, dos casamentos, né, das festas, né, um olhar que a gente observa que acontece não só aqui em Londrina, lá em Curitiba também, né, Juarez? A gente vê os excessos, né? E o povo não tem atentado ao olhar e o cuidado espiritual, né, do sacramento. Isso. Então vamos continuar. Nós paramos e vamos continuar no parágrafo 213, que fala da preparação mais imediata e que nela é importante esclarecer os noivos para viverem com grande profundidade a celebração litúrgica, ajudando-os a compreender e viver o significado de cada gesto. E aqui eu abro um parênteses bem pequeno aqui para mostrar a gente que assiste os casamentos há bastante tempo já. É fácil de perceber quando o casal que está ali celebrando, ele está focado, está realmente sabendo aquilo que está fazendo, ou então está aquela história, né, preocupado, onde que está o rapaz com a câmera, onde está o fotógrafo, etc., fica meio desligado, fica olhando para cá, para lá. Isso é interessante e não está muito focado ou ligado, extremamente ligado, como deveria estar, dentro daquilo que ele está celebrando, que é uma coisa importantíssima em sua vida. A partir daquele dia, tudo muda, com um novo começo para eles, né? Sim. E mesmo assim tem gente que parece que não se foca. Dá para a gente perceber, e daí a gente mesmo que está ali junto fica preocupado. Nossa, Deus ajude que consigam, né, fazer pelo menos um bom caminho daqui para frente. Lembremos-nos de que um compromisso tão grande como esse, expresso no consentimento matrimonial e a união dos corpos que consumam o matrimônio, quando se trata de dois batizados, só podem ser interpretados como sinais do amor do Filho de Deus feito carne e unido com a sua igreja em aliança de amor. O parágrafo 214 diz que às vezes os noivos não percebem o peso teológico e espiritual do consentimento que ilumina o significado de todos os gestos sucessivos. É necessário salientar que aquelas palavras não podem ser reduzidas ao presente, implicam uma totalidade que inclui o futuro, até que a morte vos separe. O sentido do consentimento mostra que liberdade e fidelidade não se opõem uma à outra. Aliás, apoiam-se reciprocamente, quer nas relações interpessoais, quer nas sociais. De fato, pensemos nos danos que produzem na civilização da comunicação global o aumento de promessas não mantidas. A gente está vendo muito, em muitos lugares, né, principalmente na imprensa, atualmente, a questão de promessas que não são mantidas, não só nessa área, né? Sim. A honra à palavra dada, a fidelidade à promessa, não se podem comprar nem vender. Não podem ser impostas com a força, nem guardadas sem sacrifício. O número 215, o Papa foi buscar lá nos bispos do Quênia, que fizeram notar que os futuros esposos, muito concentrados com o dia da boda, esquecem-se de que estão preparando-se para um compromisso que dura a vida inteira. Temos de ajudá-los a darem-se conta de que o sacramento não é apenas um momento que depois passa a fazer parte do passado e das recordações,
mas exerce a sua influência sobre toda a vida matrimonial de maneira permanente. O significado procriador da sexualidade, a linguagem do corpo e os gestos de amor vividos na história de um casal de esposos transformam-se em uma continuidade ininterrupta da linguagem litúrgica, e a vida conjugal torna-se de algum modo liturgia. 216. Também se pode meditar com as leituras bíblicas e enriquecer a compreensão do significado das alianças que trocam entre si ou de outros sinais que fazem parte do rito. Mas não seria bom chegarem ao matrimônio sem ter rezado juntos, um pelo outro, pedindo ajuda a Deus para serem fiéis e generosos, perguntando juntos a Deus o que espera deles e inclusive consagrando seu amor diante de uma imagem de Maria. Quem os acompanha na preparação do matrimônio deveria orientá-los para que saibam viver esses momentos de oração que eles podem fazer muito bem, e fazem mesmo. A liturgia nupcial é um acontecimento singular que se vive no contexto familiar e social de uma festa. O primeiro dos sinais de Jesus teve lugar no banquete das bodas de Caná. O vinho bom do milagre do Senhor que alegra o nascimento de uma nova família é o vinho novo da aliança de Cristo com os homens e mulheres de todos os tempos. Frequentemente o celebrante tem a oportunidade de se dirigir a uma assembleia composta por pessoas que participam pouco na vida eclesial ou pertencem a outras confissões cristãs ou comunidades religiosas. Trata-se de uma inestimável ocasião de anúncio do Evangelho de Cristo. Esse aqui é dirigido exatamente para os que estão assistindo, né? As testemunhas qualificadas, como são chamados, né? Os diáconos, os padres, que tem que realmente fazer esse tipo, tomar essa postura, ter essa atitude. Lembrar que normalmente, ou pelo menos em grande parte, tem gente que está ali só nessas ocasiões, né? Não tem aquela percepção, não tem aquele envolvimento. Estão ali porque foram convidados, etc. Então é preciso aproveitar esse momento para realmente dar um toque. Olha, importante, aproveita a homilia, aproveita as próprias palavras, a própria celebração ajuda a fazer isso, fazer o pessoal estar incluído de fato dentro da celebração e não só presentes ali, né, de corpo, sem estar envolvidos em tudo aquilo que acontece. E a gente observa não só no sacramento do matrimônio, né, que isso vários acontece. Outros, né? Nossa, sacramento do batismo, primeira comunhão, crisma, tudo aproveitam, vão, é festa, né? Isso. Mas a essência mesmo se perde. Exatamente. Francisco fala também do matrimônio como um projeto para a vida inteira, que se desenvolve ao longo de várias etapas. No número 218, por outro lado, quero insistir que um desafio da pastoral familiar é ajudar a descobrir que o matrimônio não se pode entender como algo acabado. A união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio. Mas, ao unir-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um projeto que deve ser levado para a frente conjuntamente. O olhar volta-se para o futuro que é preciso construir dia a dia com a graça de Deus e por isso mesmo não se pretende do cônjuge que seja perfeito. É preciso pôr de lado as ilusões e aceitá-lo como é, inacabado, chamado a crescer em caminho. Quando o olhar sobre o cônjuge é constantemente crítico, isso indica que o matrimônio não foi assumido também como um projeto a construir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade. Isso faz com que o amor seja substituído pouco a pouco por um olhar inquisidor e implacável, pelo controle dos méritos e direitos de cada um, pelas reclamações, a competição e a autodefesa. Deste modo, tornam-se incapazes de se apoiarem um ao outro para o amadurecimento de ambos e para o crescimento da união. Aos novos cônjuges é necessário apresentar isso com clareza realista desde o início, de modo que tomem consciência de que estão apenas começando. O sim que deram um ao outro é o início de um itinerário cujo objetivo se propõe superar as circunstâncias que surgirem e os obstáculos que se interpuserem. A bênção recebida é uma graça e um impulso para este caminho sempre aberto. Habitualmente ajuda a sentar-se e a dialogar para elaborar o seu projeto concreto, com seus objetivos, meios e detalhes.
Lembro-me, agora no 219, lembro-me de um refrão que dizia que a água estagnada corrompe-se, estraga-se. O mesmo acontece com a vida do amor nos primeiros anos do matrimônio, quando fica estagnada, cessa de mover-se, perde aquela inquietude sadia que a faz avançar. A dança conduzida com aquele amor jovem, a dança com aqueles olhos iluminados pela esperança, não deve parar. No noivado e nos primeiros anos de matrimônio, é a esperança que tem em si a força do fermento, que faz olhar para além das contradições, conflitos, contingências, que sempre faz ver mais além. É ela que põe em movimento a ânsia de se manter num caminho de crescimento. A mesma esperança convida-nos a viver em cheio o presente, colocando o coração na vida familiar, porque a melhor forma de preparar e consolidar o futuro é viver bem o presente. O caminho implica passar por diferentes etapas que convidam a doar-se com generosidade, do impacto inicial, caracterizado por uma atração decididamente sensível, passa-se a necessidade do outro sentido como parte da vida própria. Daqui passa-se ao gosto da pertença mútua, seguido pela compreensão da vida inteira como um projeto de ambos, pela capacidade de colocar a felicidade do outro acima das necessidades próprias e pela alegria de ver o próprio matrimônio como um bem para a sociedade. O amadurecimento do amor implica também aprender a negociar. Não se trata de uma atitude interesseira, nem de um jogo de tipo comercial, mas em última análise de um exercício do amor recíproco, já que esta negociação é um entrelaçado de recíprocas ofertas e renúncias para o bem da família. Em cada nova etapa da vida matrimonial, é preciso sentar-se e negociar novamente os acordos, de modo que não haja vencedores nem vencidos, mas ganhem ambos. No lar, as decisões não se somam ou não se tomam unilateralmente, e ambos compartilham a responsabilidade pela família. Mas cada lar é único e cada síntese conjugal é diferente. Muito lindo. É uma riqueza. Alô? Sim. Oi, Juarez, desculpa. Então, é uma riqueza imensurável, né? Então, só mesmo aqueles que têm um olhar atento, né, um coração aberto às palavras de Deus e através do nosso Papa, é que realmente vão entender e colocar em prática, né, esse documento, né? Exatamente. E eu peço, né, nós aqui, como hoje, né, estando na coordenação da Pastoral Familiar Londrina, sim, os nossos padres, né, os nossos agentes de pastorais, os nossos coordenadores nas formações de noivos, que vocês fiquem atentos a esse chamado, né, ao número 6 do documento. Estudem de... Vamos dizer aqui, de cabo a rabo, né? De cabo a rabo, de ponta a cabeça. Isso, de ponta a cabeça, triturem mesmo e coloquem em prática, porque nós estamos cuidando e formando novas famílias, né? Isso. É bem isso mesmo. Bom, Juarez, eu acho que por hoje, né, a nossa catequese, vamos ficar com gostinho demais para a semana que vem. Isso. Né, meninos? Hoje os meninos estão com frio, viu? Estão muito caladinhos. Na verdade, nós estamos concentrados aprendendo bastante, né? Acompanhando bem a leitura aqui. Tá bom. Então tá. Bom, queremos agradecer mais uma vez a tua presença, Juarez, né? Esperamos estar novamente contigo na próxima quarta, se Deus permitir, que aqui estejamos todos juntos, né? Sim. E, como te disse, obrigado. Tá, eu que agradeço, e a bênção da Santíssima Trindade para todos nós, então. Amém. Muito obrigada. Até mais, Juarez. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Então vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Olá, meus queridos, estamos de volta com o nosso programa. E
tem uma coisa que a semana passada foi tantos eventos, né, que graças a Deus nos colocou de aprendizado, crescimento, que nós não colocamos a vocês, né? A Pastoral Familiar esteve presente em Curitiba, né, aprofundando a exortação apostólica pós-sinodal Amores Letícia, esse documento que estamos estudando já há algum tempo com o diácono Juarez, né? Então a CNBB Regional Sul 2, conforme o calendário, né, do secretariado, então convocou padres, coordenadores diocesanos da ação evangelizadora, que no caso aqui é o padre Joel, né, os membros de coordenação de pastoral familiar, nós, e também os assessores, né, no nosso caso é o padre Mauro Pedrinelli, lá da Paróquia Sagrados Corações. Padre, um grande abraço para o senhor. Então nós estivemos com Dom João Bosco, bispo de Osasco, que ele é presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. Então ele esteve nos assessorando neste encontro com o estudo mais aprofundado do Amores Letícia, né? E a Arquidiocese também se fez presente na pessoa do Marcos Ronda e Regina Ronda, que eles são atualmente, né, os coordenadores do Regional Sul 2 do ECC, e que também frequentam a nossa paróquia, a Rainha dos Apóstolos, do Padre Pedro, que hoje está também lá na Canção Nova com o Frater, né, o Frater e também o nosso coordenador de paróquia da Pastoral Familiar, o Denison. Então, um grande abraço a todos vocês, né, e só para dizer que a Pastoral Familiar está aí, atenta e caminhando, né, em relação aos documentos da igreja, trazendo para você tudo mesmo que acontece dentro da nossa Igreja Católica. E Patrícia, o que ficou assim de mais marcante, né? A gente pode falar que tudo, né, do documento é muito válido, né? Mas desses 2 dias que vocês estiveram lá em Curitiba, assim, qual que é a avaliação que vocês fazem? A avaliação que eu, Patrícia, faço, que foi muito bom, mas que o tempo foi muito curto, porque é um documento muito rico, então ficou faltando, né, um aprofundamento dos últimos 3 capítulos, né, do último capítulo, né? Então, mas foi uma riqueza. O que nós, assim, aprendemos muito, né, Gabriel, foi referente aos casais de segunda união, onde também o Há uma preocupação, né, por parte da igreja, por parte do Papa, né? O Dom João e Dom Francisco exaltaram bastante esses capítulos aí. Ele tirou várias dúvidas a respeito de nulidade matrimonial, porque até eles fizeram parênteses, né? E ele quer que nós falemos para o povo que a Igreja Católica, ela não é a favor ao divórcio, né? Ela não faz divórcio, viu, pessoal? Ela não faz apologia ao divórcio, né? De forma alguma, ela não trabalha, né, visando, casou, separa. Não, é que em alguns casos, meus queridos, tem um casamento que ele nunca aconteceu de fato, né? Ele é nulo, desde o momento que o noivo e a noiva ali entraram na igreja, né? Mas isso nós vamos ter ainda uns outros momentos, né? Até mesmo sábado retrasado, quando nós tivemos a formação de ritos e liturgia, a doutora Sueli, ela se mostrou também muito preocupada em relação a isso, porque nós não queremos que as pessoas confundam, né? Que nós não estamos fazendo divórcio. A Igreja Católica, ela não faz divórcio, né? Tanto é que um dos passos para se chegar à nulidade é que você tenha antes já feito o divórcio civil, né? Então nós não fazemos. Então foi o que chamou bastante atenção, a gente aprendeu muita coisa. E logicamente que nós pedimos uma outra formação, e quando acontecer, ao final de semana, né? Porque eu vi que durante a semana muitos foram prejudicados, né? O Gabriel mesmo, ele é autônomo, então a gente precisou remanejar, né, as visitas dele, não retorno, ele acabou passando por Ponta Grossa, né, Exatamente. visitando, aproveitando a estrada, né? Aproveitando a estrada,
mas isso, né, o nosso caso. Então, muitos casais ali não puderam estar conosco. Exatamente. Né? Então, foi uma bênção, foi mesmo. E, assim, no site, né, toda essa formação que nós estamos, né, Carlos? Montando, né, pra gente estar disponibilizando para todos. Exato. Inclusive, nós fizemos uma gravação lá, desse encontro, na qual nós esperamos estar com ela em mãos para estar dispondo junto ao site, né? Isso. Porque, como nós falamos, realmente foi uma riqueza na qual só realmente quem esteve lá, quem esteve presente, pôde sentir. E vocês vão também, né, saborear este momento, porque conseguimos gravar tudo, né? Então é só mesmo o tempo de estar disponibilizando para vocês, nossos ouvintes. Há mais uma forma de estar estudando o documento. Então, se o padre falar, olha, nós precisamos estudar, né? Entre no nosso site, né? Nós temos esse maravilhoso, né? Já disponibilizado esse ensino catequético desse documento com o Juarez, né? Nos convide também, a gente pode fazer um bate-papo, né, em relação a esse documento. Então, não somos e jamais seremos, né, o que tudo ali a gente foi e aprendeu, mas ali dá pra gente fazer uma mesa pra gente discutir. Que depender de nós, da arquidiocese, não vai faltar material pro povo de trabalhar, jeito nenhum. Então, não digam, não sei por onde começar, né? Então, comece acessando o nosso site www.pastoralfamiliarlondrina.org.br. Isso. E aproveitando, né, meus queridos, o documento que nós estudamos a respeito de noivado, né, a respeito de tanta riqueza que Papa Francisco trabalhou no coração, e eu acredito que o coração de Deus está muito feliz, né, com esse resultado, esse novo documento, né, para nós ali estarmos estudando. E nós vamos hoje fazer um bate-papo bem rapidinho a respeito do namoro, né? Então, a respeito que de namoro, que é uma fase onde se passa para se chegar ao noivado, né? Então, uma fase muito bonita. Ela é definida com um ato, né, de galantear, cortejar, né, meninos? Exato. Nessa época, vocês são cheios e cheios de mandar flores, caixinhas de bombom. Ainda mandam, né? Ou não? Sim. Tem que ser sempre galanteadores, né? Então, procura também inspirar o amor a alguém. E o namoro cristão, tenha a idade que tiver, ela deve ser uma convivência afetiva, preliminar, que amadurece e prepara o casal para o compromisso mais profundo, que é aquilo que o Juarez falou, né? Sobre o noivado, observando a espiritualidade, né, as diretrizes de que Deus ali vai trabalhando, né, os princípios de Deus, para resultar mesmo numa experiência profunda e amorosa, e não uma experiência traumática. E observando esses princípios para manter um namoro santo dentro do ponto de vista de Deus, nós temos os 10 mandamentos do namoro santo, e que também nós vamos disponibilizar mais tarde para que vocês possam trabalhar aí com os jovens das paróquias, né? Até mesmo conversar com os filhos aí dentro de casa, né? Os filhos adolescentes, que eles começam já achando que aquela namorada é que vai casar, né? E não é bem assim. Nós vamos fazer então um bate rapidinho, né? No primeiro mandamento fala assim: não namore por lazer. Namoro não é passatempo, e o cristão consciente deve encarar o namoro como uma etapa importante e básica para o relacionamento duradouro e feliz. Casamentos sólidos decorrem de namoro bem ajustados. Exato, é um conhecimento mútuo, né? Um período de conhecimento no qual você tem toda uma oportunidade para isso. Bom, o segundo ponto diz respeito: não se prenda a um jogo desigual. Iniciar um namoro com alguém que não tem temor a Deus e não é uma nova criatura pode resultar em um casamento equivocado. No terceiro, imponha limites no relacionamento. O namoro moderno, segundo o ponto de vista dos incrédulos, está deformado, e nele
intimidade sexual ou práticas que levam a uma intimidade cada vez maior são normais, mas o namoro do cristão não deve ser assim, o que nos leva ao próximo mandamento. E o próximo mandamento diz assim, né, que Deus criou o sexo para ser praticado entre duas pessoas que se amam e têm entre si um compromisso permanente. É uma bênção para ser desfrutada plenamente dentro do casamento, e fora dele é impureza. Bom, e para isso, no 5º, diz assim: promova o diálogo e a comunicação. Conversar é essencial. Estabeleça uma comunicação constante, franca e direta. E não evite conversar sobre qualquer assunto irrelevante. O 6º, para nós cultivarmos o romantismo. A convivência a dois deve ser marcada por gentileza, cordialidade e romantismo. Isso não é cafona, nem é coisa do passado, e traz brilho ao relacionamento. No 7º, mantenha a dignidade e o respeito. O namoro equilibrado tem um tratamento recíproco de dignidade, respeito e valorização. O respeito é imprescindível para um compromisso respeitoso e duradouro. O desrespeito é falta de amor. E ao contrário que o mundo diz, pratica a fidelidade. No 8º item, infidelidade no namoro leva a infidelidade no casamento. Fidelidade é elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à vontade de Deus, que abomina a leviandade. No 9º, assuma publicamente seu relacionamento. Uma pessoa madura e coerente com a vontade de Deus não precisa e nem deve lutar contra os seus sentimentos ou escondê-los. No 10º mandamento, diz o seguinte: forme um triângulo amoroso. Namoro realmente cristão só é bom a 3, o casal e Deus. Ele deve ser o centro e objetivo do namoro. Então, meus queridos, deixe Deus orientar e consolidar o seu namoro. Viva integralmente as bênçãos que Deus tem para você através do namoro e seja feliz. Não pule etapas, né? Então, quando o corpo impera, a razão enfraquece, o espírito agoniza, o amor perece. Então, muitas vezes você parece estar andando de cabeça para baixo. Então, tenha muito cuidado, né? Que quando você capitula diante daquele prato saboroso e come sem limite, no caso, quando você não consegue tirar o seu corpo da cama e na hora certa e deixa-o dormir à vontade. Então também nós temos o caso, né? Quando o prazer do sexo o faz perder a cabeça, atirar-se a ele descontrolado, sem um compromisso. E quando você também se atira, não só, né, no prazer do sexo, mas em todas as outras formas. Você também pode deixar de caminhar de pé. Isso é a sensibilidade que comanda os seus atos e não o espírito. É claro que, no caso, que a sensibilidade é importante, né? Mas ela se diferencia dos animais. Mas não pode ser a imperatriz de nossos atos. Não podemos ser conduzidos apenas pelo sentir. Porque hoje em dia, vocês, né, no caso, essa nova geração, tudo tem que experimentar. Mostra na televisão? Não, eu tenho que experimentar. Lança tal coisa, eu vou lá. Abre uma nova balada, eu vou lá. Então, vamos tomar cuidado, né? Ser mais cautelosos com os nossos relacionamentos. Bom, pessoal, e observar, né, que em todas essas situações, né, quando você troca o sonho pela realidade, quando você fica derrotado porque ninguém notou os seus esforços em relação a este relacionamento, você tem que procurar, no caso, se levantar, né? Você não pode estar se arrastando ao invés de caminhar de pé, guiando pelo Espírito. Isso só será possível quando o seu Espírito é fortalecido pelo Espírito Santo, comandando a sensibilidade e o corpo. Então que o Espírito Santo, neste mês de junho, no dia dos namorados, ao invés de você fazer algo que o mundo ali propõe, faça algo diferente no seu relacionamento, né?
Participem de uma missa, façam uma ação de graças em relação ao seu namoro. Firme esse compromisso para o futuro. Se é essa a sua escolhida, se é esse o seu escolhido, consagre a Jesus, consagre a Maria, né? Então, que neste dia de quarta-feira até o dia dos namorados, vocês possam enamorar, convidando Jesus para o namoro de vocês. E convido você agora, que está nos ouvindo, a fechar os seus olhos, os jovens que estão namorando, que estão pensando em namorar, aos pais, peço que orem neste momento pelos seus filhos, para que Deus conduza esse namoro que está em andamento, que o Espírito Santo dê forças para eles seguirem neste caminho rumo à santidade, à castidade, à importância desta palavra castidade, que eles se entreguem para esse amor que Deus tem para cada um deles, que o Senhor vá moldando o coração de cada um desses jovens para se valorizar e estar disposto mesmo a receber o presente que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos então finalizando o nosso programa, né? E desejamos aí a todos uma abençoada noite, né? Fiquem com Deus. E nós vamos estar disponibilizando, né, esses 10 mandamentos do namoro e também uma oração para os namorados. E logicamente que no dia dos namorados vocês vão ter uma surpresa. Um vídeo nós vamos colocar. Um abraço, meus queridos. Deus os abençoe. Boa noite e obrigado por estarmos juntos. Deus abençoe.